Oi, pessoal. Hoje iniciamos a parte sobre macronutrientes do nosso curso sobre atleta vegano. E iniciaremos com o que precisa mais atenção entre os macronutrientes, que são as proteínas. Quando a gente compara proteína de origem vegetal com proteína de origem animal, a gente vê que a síntese proteica muscular ela é maior com a utilização das proteínas de origem animal, mesmo numa mesma carga proteica diária. Tá? Existem algumas hipóteses para o motivo disso, e as principais são a quantidade de BCAA, em especial da leucina, que é importante para a sinalização da síntese proteica muscular, e também o pool de aminoácidos essenciais, né? A concentração de diferentes aminoácidos essenciais, que é maior nas proteínas de origem animal. Tá? Via de regra, os estudos comparam a proteína de soja com o whey protein, que são ambas proteínas de rápida absorção, com uma cinética semelhante, então, a princípio, proteínas anabólicas, né? Bom, mas apesar dessa diferença na síntese proteica muscular, o que a gente vê em relação à resposta clínica, né, efeitos práticos aí dessas suplementações? Então, por exemplo, aqui a gente tem um estudo de 2002 em que idosos que utilizavam uma dieta lacto-ovo-vegetariana suplementaram um grupo com carne vermelha e outro grupo com proteína de soja, ambos na quantidade de 0,6 gramas por quilo de peso corporal por dia, e fizeram um treinamento de força por 12 semanas. Nesse estudo não houve diferença significativa em termos de ganho de força e ganho de massa magra entre os dois grupos, né, o que suplementou carne vermelha e o que suplementou proteína de soja, porém houve uma tendência a melhores resultados no grupo que suplementou com carne vermelha. O que vale destacar aqui é que é um estudo feito em idosos, em que geralmente precisa uma carga proteica um pouco maior para se observar algum resultado, e aqui foi uma suplementação relativamente baixa, né, 0,6 gramas por quilo dia, e o estudo foi por curto período de tempo, 12 semanas, como é o caso da maioria dos estudos. Tá? Então fica a pergunta, será que em outra população, com uma carga proteica maior, né, da suplementação, e um tempo de treinamento e suplementação maior, a gente veria um resultado com diferença estatística significativa? Bom, tem outros estudos que nos ajudam a observar essa diferença entre suplementação com proteína de origem animal e vegetal, como esse de 2006, em que foi suplementado 1,2 gramas por quilo dia, ou de whey protein, num grupo, ou proteína de soja, no outro grupo, e ainda tinha um grupo placebo, que era o controle, né? E aqui a gente vê que tanto para ganho de massa magra, quanto para ganho de força em agachamento e supino, houve um resultado também melhor, apesar de não atingir o valor necessário para dizer que é estatisticamente significativo, mas houve uma tendência a melhores resultados em termos de força e ganho de massa magra no grupo que suplementou com whey protein, com a proteína de origem animal, em relação ao grupo que suplementou com soja. E também a 3-metilhistidina urinária, que é um marcador de degradação proteica, foi menor no grupo que suplementou com whey protein em relação à proteína de soja, sugerindo assim menos catabolismo, né? um balanço nitrogenado, um balanço proteico maior, né? No grupo que suplementou com a proteína de origem animal. Bom, esses dados podem ser explicados pela maior quantidade de leucina e maior variabilidade de aminoácidos essenciais na proteína de origem animal. Além disso, a gente tem uma outra questão, que quando o estudo compara uma bebida de proteína de soja isolada, uma suplementação, a gente está deixando passar algumas coisas, porque nos alimentos de origem vegetal, ao mesmo tempo que você está consumindo a proteína, via de regra está consumindo mais fatores antinutricionais do que nos alimentos de origem animal. Esses fatores antinutricionais são nada mais nada menos que substâncias que prejudicam a absorção da proteína, seja por inibir a quebra da proteína, seja por ser um agente quelante que se gruda na proteína e diminui assim a sua absorção, mas enfim,
tem esse aspecto também de diminuição da absorção das proteínas, diminuição da biodisponibilidade nos alimentos de origem vegetal em relação aos alimentos de origem animal. De forma geral, o que a gente precisa ter em mente é que os veganos eles precisam de uma variedade de fontes proteicas. Por quê? Para conseguir captar diferentes aminoácidos essenciais que determinados aminoácidos vão estar presentes em grande quantidade em um alimento, mas não em outro, e assim por diante. Então precisa de um pool, de uma variabilidade muito grande para conseguir uma quantidade suficiente de cada um dos aminoácidos essenciais. A gente também precisa lembrar desses fatores antinutricionais. Tá? Então a gente tem formas de preparo de alimentos que vão diminuir a ação desses fatores, melhorando assim a biodisponibilidade, né, a absorção das proteínas. Algumas formas simples de fazer isso são incluir alimentos fermentados na alimentação e utilizar molho, né, deixar, por exemplo, feijões, né, de molho antes de cozinhar. Dessa forma se diminui a ação de alguns desses fatores antinutricionais, em especial molho em água morna, água quente. Né? Lembrar que a quantidade de proteína também tem que ser aumentada, né, para a gente conseguir a carga de leucina necessária e também por conta desses fatores antinutricionais que a gente já comentou. Lembrando aqui que aquele valor de 0,8 gramas por quilo dia de proteína, essa é a recomendação de proteína mínima para manter um balanço nitrogenado zero, ou seja, para não entrar em catabolismo. Tá? Então, menos do que isso vai evoluir para uma desnutrição proteica. Quando a gente fala em atleta vegano principalmente, as recomendações são muito maiores, às vezes até o dobro disso, por exemplo, ali 1,6 gramas por quilo dia. E em alguns atletas veganos, em determinados momentos, precisa até de uma quantidade maior. Tá? Então, principalmente em momentos de treino com muito volume ou muita intensidade, ou em atletas que, pela modalidade, às vezes estão em um período de restrição calórica, é necessário aumentar ainda a quantidade de proteína na dieta. Em atletas com restrição calórica momentânea, às vezes isso vai ser difícil de se fazer sem uma suplementação com proteína. Aqui eu deixo uma tabela para vocês estudarem, lembrarem de alguns alimentos de origem vegetal que tem uma quantidade adequada de proteína, ou seja, que podem ser utilizados como fonte proteica. Lembrando de sempre ter uma variabilidade grande, né, ter várias diferentes fontes de proteína dentro do reino vegetal. E aqui lembrando também da suplementação, que pode ser necessária em alguns atletas, em especial em momentos de treino de maior carga ou momentos de restrição calórica. Há várias fontes diferentes também de suplementação de proteína, ervilha, arroz, a blends, né, lentilha, várias fontes diferentes. E hoje em dia o atleta vegano tem muitas opções a seu dispor. De forma geral, o que a gente tem que lembrar é que a quantidade de proteína tem que ser maior para o atleta vegano. A gente tem que captar essa proteína de diferentes fontes, né, diferentes alimentos, para conseguir atingir aquele pool de aminoácidos essenciais e não ter carência de nenhum deles. Em algumas situações pode ser sim necessário realizar a suplementação. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre os carboidratos e o atleta vegano. Até lá!